Sabe quando escapa uma palavra e na hora bate aquele arrependimento? Aquela sensação de que, sei lá, uma frase meio solta causou um estrago. Nossa, quem nunca, né? É muito comum. Pois é. E segundo a Bíblia, isso não é por acaso. A língua, esse pedacinho do corpo, tem um poder, assim, gigante. Exatamente. E é bem isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar um pouco no que a Bíblia ensina sobre esse poder e, claro, o perigo da língua. Vamos olhar Tiago, Provérbios, Mateus, Romanos, tem muita coisa ali. Sim, fontes que trazem alertas bem sérios, né? E uns conselhos práticos também. Muito naquela linha de estudos sobre a língua que incendeia e a importância de ter cuidado com o que você fala. Isso, são temas bem conhecidos e importantes. Então, a ideia aqui é a gente tentar entender melhor esses alertas, sabe? E as orientações sobre a nossa responsabilidade ao falar, ainda mais para quem vive a fé. Com certeza, as escrituras não aliviam nesse ponto, não. Ok, vamos lá então. Por onde a gente começa? Talvez por aquela dualidade principal. Acho uma boa. Aquela ideia de Provérbios, né? Que a língua tem o poder tanto de vida quanto de morte. Exato, Provérbios 18, 21. É forte pensar que o que a gente diz pode literalmente construir ou destruir algo, né? Muito forte. E Tiago pega essa ideia e, nossa, ele vai fundo com a metáfora do fogo. Lembra? Lembro, sim. Tiago 3, né? Que a língua é um fogo. Isso. Não como o fogo, mas é fogo. Um mundo de maldade. Ele diz que uma faísca pequenininha pode botar fogo numa floresta inteira. Puxa! E ele não para aí. Diz que ela contamina a pessoa toda, inflama a vida e que ela mesma é inflamada pelo inferno. É um alerta num nível, assim, espiritual bem profundo. Mostra que o problema é sério mesmo. Essa ideia da língua que incendeia é central. Totalmente. E conecta com a dificuldade que o próprio Tiago menciona depois. Ah, a parte que ele fala que ninguém consegue domar a língua, Tiago 3,8. Essa mesma. Que ela é um mal que não para quieto, cheia de veneno mortal. Dá quase um desespero, né? Dá sim, porque se é indomável, como é que a gente obedece às ordens para controlar a fala? Fica meio É uma tensão real. Mas eu acho que a chave está em conectar isso com o que Jesus fala, sabe? Lá em Lucas. do coração? Que a boca fala o que está cheio o coração. Exato. Lucas 6,45. Tiago não está dizendo que Deus não pode controlar, mas que nós, com nossa força, não damos conta. O problema está na fonte, no coração. Entendi. Por isso ele é tão direto em Tiago 1,26, né? Que a religião de quem não freia a língua é vã, é inútil, porque não reflete uma mudança interna. A fala ela só revela o que está lá dentro. Faz sentido. Então, o foco não é só colocar uma mordaça, mas mudar o coração. E na prática, como essa falta de controle aparece? Quais são os perigos, os cuidados com o que você fala, que as fontes mais destacam? Ah, tem vários bem concretos. A gente pode pensar em categorias, né? Primeiro, o clássico, a fofoca, o bexerico. Provérbios 20:19 alerta sobre quem vive contando segredos. Isso corrói tudo, Destrói reputações, relacionamentos. com certeza. Segundo, o julgamento apressado. Mateus 7 alerta que a gente vai ser medido com a mesma medida. E tem algo muito sério também. O quê? As palavras que causam tropeço, escândalo, especialmente para quem é mais novo ou frágil na fé. Mateus 18, Romanos 14 falam disso. Nossa, Paulo chega a dizer que a gente pode destruir alguém por quem Cristo morreu por causa de comida. Ou por extensão de uma palavra, né? Exatamente. A responsabilidade é imensa e tem aquela hipocrisia que Tiago aponta. Aquela da mesma boca bem dizer a Deus e amaldiçoar o ser humano feito à imagem dele. Tiago 3. Essa mesma. Ele fala, meus irmãos, não pode ser assim. É um chamado para coerência total entre o que a gente crê e o que a gente fala. É radical. Mas, apesar de tanto alerta negativo, a língua também pode ser usada para o bem, né? Para curar, para construir. Sim, e esse é o outro lado da moeda. Essencial. O mesmo poder que destrói pode edificar. Efésios 4:29 é claro, só saia da nossa boca o que for bom para edificação, para dar graça a quem ouve. E tem provérbios também, né? A língua dos sábios é medicina. Linda essa imagem. Palavras que curam. E tem até a sabedoria no silêncio, que Provérbios 17 menciona. Sem falar na prestação de contas final, né? Ah, verdade. Mateus 12:36, que a gente vai dar conta de toda palavra inútil no dia do juízo. Puxa.
Nada escapa. Nada. Então tá. Se a língua é tão poderosa, difícil de domar, mas a gente tem que usar para o bem, como é que faz? Qual o caminho? Olha, o que as escrituras indicam é que vai além da nossa força de vontade, sabe? Aponta para uma dependência de Deus. Tipo o Salmo 19, sejam agradáveis as palavras da minha boca. Exatamente. E o Salmo 141, que pede: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. É reconhecer que precisa consagrar a fala a Deus e pedir ajuda mesmo. Entendi. Então, resumindo tudo, as palavras têm um peso enorme, consequências reais, aqui e, segundo a Bíblia, na eternidade. Controlar a língua é central na vida de fé, um desafio gigante que pede esforço, sim, mas principalmente transformação interna e ajuda de Deus. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Talvez ligando com esse alerta de Jesus sobre dar conta de cada palavra ou com o desafio de Tiago sobre a religião verdadeira. Qual pergunta? A pergunta para cada um de nós: que tipo de mundo, que tipo de relacionamento as minhas palavras têm ajudado a construir ou a destruir ultimamente? Fica aí para reflexão.